Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade. Procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, amanhã já daremos início ao Tríduo Pascal. Na parte da manhã da quarta-feira, da quinta-feira santa, o bispo vai se reunir com os sacerdotes na igreja matriz e ali será abençoado os olhos, os santos olhos, os olhos do batismo, do crisma e o óleo dos enfermos. Nesta celebração da Eucaristia, que geralmente acontece na parte da manhã, os sacerdotes renovarão o seu compromisso diante do bispo de fidelidade ao bispo, de fidelidade aos compromissos sacerdotais e de fidelidade ao povo, compromisso de salvar almas. À noite, teremos a missa da Ceia do Senhor, ou tradicionalmente conhecida como a missa do lava-pés, aonde Jesus vai instituir o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. Amanhã é um dia propício para que todos vocês rezem por nós sacerdotes, pelos bispos, para que sejamos fiéis ao nosso compromisso. Não é somente saudar, parabenizar o sacerdote pelo sacerdócio, pelo dia do sacerdote, mas muito mais do que isso, rezar para que nós possamos cumprir o nosso compromisso sacerdotal, de amor à igreja, de amor a nosso Senhor Jesus Cristo, de amor ao povo, com essa grande missão de salvar as almas. No Evangelho de hoje, capítulo
26, do versículo 14 até o 25 do Evangelho de São Mateus, vemos agora a chance que Jesus está dando para Judas. É a última chance. Dizer que Judas já foi constituído entre os apóstolos para ser o traidor, não, isso não podemos dizer. O que podemos dizer é que Judas, na medida em que o tempo foi passando, ele foi se esfriando e foi se tornando cada vez mais longe de Jesus. E aí começou a roubar, como nós vimos na segunda-feira, e veio o intuito de entregar Jesus. É um mistério, meus irmãos. É um mistério. Judas estava com Jesus e depois ele estava com Jesus sem estar. Deu para entender, né? Ele estava com Jesus, mas o coração dele estava muito distante. E justamente na última ceia dessa quinta-feira santa, Jesus ele dá a oportunidade a Judas de se redimir. Vocês viram que o evangelho de hoje começou dizendo assim: um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Judas era conhecido como ladrão. O homem era obcecado pelo dinheiro. Infelizmente, Judas colocou a vida dele no dinheiro. Em vez de colocar em Jesus, ele colocou no dinheiro. E ainda oferece 30 moedas de prata, que é justamente o preço de um escravo. Ele combinou. Aí vai para a última ceia. E lá, Jesus, ele fala para que Judas pudesse entender que nosso Senhor, ou seja, que Jesus sabia de todas as intenções existentes no coração dele. Um de vós há de me trair. Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Foram perguntando. Aí Jesus diz: olha a chance que Jesus está dando para Judas se redimir. Primeiro Jesus diz: um de vós há de me trair. E Jesus diz: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Então Judas estava ali com a mão no prato. Os discípulos não compreenderam porque estar com a mão no prato, colocar o pão na boca do outro significa sinal de amizade. Por isso que no evangelho anterior, da missa anterior que nós tivemos, ali fala que eles não entenderam nada. Pensaram até que Judas, na hora que ele sai até para fazer alguma obra de caridade. Então tá ali. Será que sou eu? A tristeza no coração dos apóstolos. Mas no coração de Judas não havia tristeza, não. Quem estava triste eram os outros, os 11 apóstolos, diante do que Jesus estava dizendo. Mas Judas, repito, meus irmãos, era a oportunidade de Judas, naquele momento, se redimir. E aí,
Jesus vai dizer mais uma vez: quem vai me trair é aquele que come o pão, aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Mais uma chance, tá vendo? Jesus tinha consciência da sua morte. Aqui Jesus já está mostrando que ele ia morrer mesmo, mas não teria que ser Judas, o promotor da morte de Jesus. Aquele que ia dar toda a possibilidade para Jesus ser morto ser preso e morto. Poderia vir por uma outra situação, mas Judas facilitou tudo. Então Jesus diz: seria melhor que nunca tivesse nascido. Quem? Aquele que iria trair o Filho do Homem, aquele que iria traí-lo. Era melhor não ter nascido. Mais uma chance que Jesus está dando para Judas. Agora, meus irmãos, a chance chegou no auge. Olha só. Então, Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Meus irmãos, está mais claro do que isso? Seria a oportunidade de Judas agora se redimir. Ele poderia até ficar calado, não falar nada e não ir lá diante dos homens. Mas ele estava procurando, ele continuou procurando a oportunidade. Tu o dizes, Jesus falou. E aí, lá no Monte das Oliveiras, nós vemos Judas estava procurando uma oportunidade para matar Jesus, ou para entregar Jesus. Ele dá aquele beijo porque ele havia combinado com os homens, com as autoridades religiosas. Aquele que eu der um beijo no rosto será ele. Quando ele dá aquele beijo em Jesus, lá no Monte das Oliveiras, Jesus já tinha suado sangue, Jesus estava naquele momento de tormento. Pai, afasta de mim este cálice e tudo mais. E aí Judas dá um beijo e Jesus fala: amigo, Judas, com um beijo me traíste? Era mais uma oportunidade de Judas chegar e fazer alguma coisa. Não, ele deu o beijo, os soldados do templo vieram, pegaram Jesus e levaram. Judas entregou Jesus consciente, meus irmãos. Aqui entra o mistério da liberdade. Jesus permitiu que Judas se redimisse, dando a liberdade a ele, ou de dar continuidade ao que ele estava tramando, ou dele parar. Mas ele quis fazer. Ele quis fazer. Meus irmãos, quando nós pecamos porque nós queremos. Deus está constantemente nos dando a oportunidade. O tentador nos tenta e Deus está dizendo: não faça, como eu falava ontem na homilia. Deus está constantemente nos dando a oportunidade. Jesus se entregou livremente. Jesus tinha consciência de tudo que iria acontecer. Ele se entrega livremente. Jesus deveria ter brigado, poderia, ter brigado com Judas, poderia ter falado com os apóstolos. Vejam que Jesus, ele não permite que os apóstolos saibam quem é que iria trair. Então, Judas sabia que ia trair. Os outros
não sabiam quem era, mas Judas sabia que era ele. Deus deu a oportunidade, com consciência. Então, muitas vezes, nós sabemos que não devemos fazer isso, que não devemos fazer aquilo. Deus dá a oportunidade. Deus está dizendo não faça, não faça. A voz da consciência, que é Deus, ele está nos dizendo não traia, não adultere, não roube. Olha, está na hora de você ir à missa. Olha, dê o perdão. Não dê um murro na cara daquela pessoa. É assim. A voz da consciência, que é Deus, está sempre nos dizendo que nós não devemos fazer. Mas Deus dá a oportunidade da livre escolha. É o livre-arbítrio. Mas todas as vezes que nós caímos no pecado, nós também temos a oportunidade de buscar o Senhor e pedir perdão dos nossos pecados, com a condição de nós não pecarmos mais. Eu digo para você, meus irmãos, no dia de hoje, em que Judas teve toda a oportunidade, porque nosso Senhor falou para ele que ele não deveria fazer aquilo, e ele fez. Ou melhor, Jesus mostrou que ele sabia. E Judas livremente optou por entregar nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a situação que você está vivendo? E que Deus está dando a oportunidade para você decidir. Saiba que se você optar pelo pecado, terá as consequências. As consequências será de condenação eterna. Chega, meus irmãos, de ficarmos massageando as pessoas que tiveram toda a oportunidade e não quiseram, e agora a gente está dizendo que Deus é amor, Deus é misericórdia, mas a pessoa não quer mudar diante das oportunidades que Deus deu. Aguente as consequências. O que nós não podemos, o que não pode acontecer, meus irmãos, é que diante das decisões que nós tomamos que são erradas, o que não pode acontecer é que nós morramos. Porque se morrer, ouviremos da voz do Senhor dizendo: ide para o fogo eterno. Hoje em dia, essas histórias, o inferno está vazio, o inferno não está vazio. O inferno está cheio de espíritos decaídos. Quando eu falo de espíritos decaídos, estou falando os anjos decaídos, que são os demônios. E está cheio de almas que tiveram a oportunidade de se redimir, de levar uma vida santa e não quiseram. O inferno está cheio, meus irmãos. O céu também está cheio. O purgatório também está cheio. Você e nem eu, nós não podemos ser a próxima pessoa que vai para o inferno. O inferno está cheio. Se você está numa condição de pecado, ou se você está numa condição de cair no pecado, pelo amor de Deus, fuja do pecado, como se foge da serpente. Muitas pessoas optaram pelo pecado e em seguida morreram. E agora os vivos estão dizendo que essas pessoas estão no céu. Não estão no céu. Estão no inferno porque morreram em estado de pecado mortal e morreram consciente. Elas sabiam que não podiam fazer. Jesus deu toda a oportunidade para Judas. E olha o que foi que Jesus disse. Ai daquele que entregar o Filho do Homem. Seria melhor que não tivesse nascido. Ai daquele que morrer em pecado mortal.
seria melhor que não tivesse nascido. Claro, Deus nos deu a graça da vida para que nós pudéssemos honrá-lo, amá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo. Nós nascemos para amar a Deus e obedecermos a Deus. Mas se nós optamos em desobedecer, aguente as consequências. A sua vida é uma vida que condiz a Deus, que condiz aos seus ensinamentos. Muito cuidado com aquelas pessoas que agora estão dizendo que isso aqui não é mais pecado, que aquilo ali não é mais pecado. Meus irmãos, pecado é pecado sempre. Vou repetir, meus irmãos, o pecado é pecado sempre. Não existe essa condição de dizer que o pecado agora já não é mais pecado, que agora está liberado. Não, meus irmãos. Pecado será sempre pecado. Pecado mortal será sempre pecado mortal. Nós estamos com a salvação nas nossas mãos. Ou nós nos salvamos, ou nós nos perdemos. Você está em estado de pecado mortal? Largue, procure um padre, se confesse. Se você está numa situação de preparação para cair no pecado, não caia, porque pode ser que você não tenha a oportunidade, depois de ter pecado, de se confessar e morrer nessa condição. Porque o inferno não está vazio, como muitos estão dizendo por aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.